Ontem, senador Paim, debatemos o assunto do que é economia verde, já que nós temos uma crise muito forte do atual modelo econômico. E aí ficou claro que a economia verde é a saída inteligente para a crise ambiental. A economia verde é aquela que, em vez de usar petróleo que vai se esgotar, usa o sol para produzir energia. No dia que o sol esgotar-se, a Terra acabou. Então temos aí pelo menos alguns bilhões de anos. Usa a agricultura para produzir energia, como fez o Brasil inteligentemente com o Proálcool, décadas atrás. Usamos o vento para produzir energia, que chama-se alternativa eólica, que é uma alternativa permanente. Só vai acabar vento se houver um cataclisma tão grande no processo climático que deixe de haver ventos no tamanho de ser possível usar. Porque sem vento não existe energia eólica, mas com tempestades grandes demais pode não existir também. Então a energia verde é a economia verde, é a economia inteligente, é a economia lógica, é a economia permanente. Veja, por exemplo, gastam-se bilhões de reais em pesquisas da Petrobras, que é um exemplo de avanço tecnológico brasileiro. Mas, mais dia menos dias, toda essa pesquisa em relação ao petróleo vai morrer. Vai ficar obsoleta no dia que acabar o petróleo. Não precisa nem acabar, quando ficar raro. Ou até antes, se de repente se descobre que esse dióxido de carbono que a gente respira e que está perturbando o clima vai ter que ser parado, não vai se poder usar mais. Ou seja, é uma inteligência de curto prazo, é uma inteligência com tempo determinado para virar burrice. A economia verde tenta evitar isso, tenta fazer com que o que a gente hoje utiliza da natureza seja permanente. Mas a economia verde tem uma porção de problemas. O primeiro problema é dentro dela mesma, o chamado efeito culatra. Como no revólver você dá um tiro, bate em você. Atrás. O efeito rebote. Por exemplo, nós estamos diante de uma crise climática. Com a ideia de que o álcool substitui o petróleo, tem gente dizendo, então vamos encher o planeta de automóveis. Quando fizermos isso, vai precisar de mais álcool. Para isso, vai precisar destruir florestas. É o efeito rebote da energia com base no verde. Ela gera soluções, mas ela gera um otimismo que obscurece a crise. E ao obscurecer a crise, ela traz um problema tão grande quanto aquele problema que ela evita.